meu nome é Karen Brandão, sou interna do 12º período de Medicina e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o tromboembolismo pulmonar na série de vídeos sobre emergência sem medo. Bom, vamos começar com a definição da doença, né? O que é o tromboembolismo pulmonar? É a obstrução dos vasos da circulação arterial pulmonar por trombos. A clínica é muito variável, é onde se encontra o desafio diagnóstico da doença. A avaliação eficiente diminui a mortalidade, por isso que é muito importante a gente sempre desconfiar do TEP e pesquisar por ele. 90% dos êmbolos pulmonares se originam em trombos de veias profundas de membros inferiores, principalmente a ilho femoral. A gente tem costume de achar que o TVP de panturrilha que causa o TEP, e não é o das veias ilho-femorais. No entanto, o que causa o trombo na ilho femoral geralmente é o TVP de panturrilhas. Bom, a epidemiologia. A epidemiologia brasileira ela é muito escassa em relação ao tema. A maioria dos dados que a gente tem são de necrópsia pós-morte e a gente já avaliou que a maioria dos pacientes que em necrópsia vem com a causa mortis de TEP, 2/3 deles não tiveram o diagnóstico em vida, ou seja, a importância da gente suspeitar da doença e fazer a avaliação dela corretamente. Bom, o TEP hoje é a terceira doença cardiovascular mais comum, perdendo apenas para o AVC e para o infarto, e é a principal complicação pulmonar de pacientes hospitalizados. Bom, a patogênese do TEP, ela gira em torno da tríade de Wiechel, que a tríade ela gera um favorecimento da trombogênese. A gente tem a estase sanguínea, a lesão endotelial e a hipercoagulabilidade. Qualquer paciente que tenha algum desses critérios está suscetível a ter a formação de trombos. Sendo assim, quanto mais eles se somam, maior a probabilidade desse paciente ser acometido, ter um TVP ou um TEP. Bom, aqui eu coloquei uma imagem para a gente exemplificar como que ocorre essa questão da embolização. Bom, o trombo ele é formado ou na região de panturrilha ou, como eu já disse anteriormente, mais comumente ilho femoral. O trombo se desloca. Esse deslocamento pode ser por inteiro ou fragmentos do trombo, gerando uma embolização que vai atingir a veia cava, o ventrículo direito e assim a artéria pulmonar, né? De acordo, pode ser um trombo maior, ele vai atingir mais proximal ou mais distal. E aí os fatores de risco, que é importante a gente saber para a gente ver um paciente e desconfiar do TEP. Os fatores de risco vão girar em torno também dos critérios da tríade de Wiechel. Vai ser um TVE prévio, uma idade avançada, obesidade, tabagismo, um trauma, uma cirurgia nos últimos 3 meses ou uma cirurgia maior, uma imobilização por cirurgia ou trauma ou viagens prolongadas, câncer, gravidez, uso de anticoncepcionais orais e terapia de reposição hormonal. A apresentação clínica. Bom, a apresentação clínica do tromboembolismo pulmonar, ela é muito variável. Ela gira da ausência de sintomas até morte súbita, passando pelo choque. Então é necessário a gente sempre suspeitar do TEP, para a gente poder procurar e não perder esse diagnóstico. Os sintomas mais comuns são dispneia, dor pleurítica, dor e edema em panturrilha ou coxas, que são sinais de TVP, e a tosse. As bibliografias trazem como tríade clássica a dispneia, dor pleurítica e hemoptise. No entanto, essa tríade clássica são poucas vezes que ela aparece. O que a gente tem que atentar é um paciente que tem fator de risco, que tem critérios da tríade de Wiechel presente, ele tem uma dispneia principalmente súbita, então a gente tem que desconfiar e pesquisar pelo TEP. Para a gente pesquisar, a gente usa muito o score de Wells. O score de Wells é um score pré-teste. O que acontece? Para o TEP, a gente tem diversos métodos diagnósticos, muitos inespecíficos e alguns específicos. Como que a gente vai saber qual que a gente vai solicitar para o nosso paciente? A gente vai aplicar no nosso paciente o score de Wells. Hoje esse score é disponibilizado em vários aplicativos, todo mundo pode ter, e aplicar em seu paciente para a gente saber se ele tem um risco alto ou baixo de ter o tromboembolismo pulmonar. Bom, se a gente tem um paciente com alta probabilidade,
a gente pode ir para um exame de imagem direto. Se a gente tem um de baixa probabilidade, a gente pode ainda aplicar outro score, que é o score de PERC. O score de PERC, ele é para se o paciente tem idade menor que 50, se ele não tem hemoptise, se ele não tem frequência cardíaca maior que 100, se ele não tem saturação menor que 95, se ele não tem nenhum sinal de TVP, nem cirurgia, nem antecedente, nem uso de estrogênio, e ele deu baixa probabilidade no score de Wells, a gente já pode descartar o TEP e não precisa continuar o segmento diagnóstico. No entanto, se o paciente não deu baixa probabilidade, mas ele não respondeu não a todas as perguntas do PERC, a gente pede o dedímero. O dedímero, ele é encontrado no nosso plasma quando a gente tem a dissolubilização de trombos. Então, se eu tenho um baixo risco de TEP e tenho um dedímero normal, eu posso excluir o diagnóstico de TEP. Agora, se eu tenho um dedímero elevado, eu já vou direto para o diagnóstico por imagem. Pacientes que no score de Wells tiveram alta probabilidade de TEP, eu nem peço o dedímero, porque outras coisas podem afetar meu dedímero e interferir. Então, se o paciente ele tem alta probabilidade de ter o TEP, a gente já vai direto para um exame de imagem. Gasometria arterial é um exame inespecífico que não vai te dar muitas informações, não fecha o diagnóstico para você. Mas ele é importante você pedir porque em alguns estabelecimentos, alguns hospitais que a gente trabalha, a gente não vai ter todos esses exames disponíveis. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem disponível no nosso meio. A gente pode ter, na gasometria, uma alcalose respiratória e uma hipoxemia. Então, como eu disse, é um exame inespecífico. Em até 30% dos pacientes, a gasometria pode vir completamente normal. Outro exame que pode ser solicitado, que está amplamente disponível nos hospitais, mas que é inespecífico, é o eletrocardiograma. A alteração mais comum vai ser um ataque cardíaco sinusal. No entanto, a gente pode observar também sinais de sobrecarga de VD, inversão de onda T e o clássico S1Q3T3. Importante saber que o S1Q3T3, apesar dele ser clássico e sugestivo de TEP, ele é pouco visto. Por quê? O S1Q3C3, ele é geralmente associado ao TEP maciço. Então, eu posso ter um TEP menor, que não tem esses fatores, e o eletrocardiograma está normal. Por isso que a gente fala que é um exame inespecífico. Radiografia de tórax também é um exame amplamente disponibilizado nos hospitais, mas que também é inespecífico. A gente pode ter radiografias normais, atelectasia, derrame pleural e podemos ter sinais mais específicos também, que seriam a corcova de Hampton e o sinal de Westenmarck. Qual que é o problema? O que a gente tem que pesquisar na radiografia de tórax? Principalmente se a gente tiver uma dissociação clínico-radiológica. Eu tenho uma radiografia totalmente normal e um paciente com muito sintoma respiratório, então eu tenho que continuar desconfiando de TEP. A corcova de Hampton, ela é comum, ela é esse sinalzinho aqui, é uma hipodensidade, tá? Na base de forma triangular, onde a base é voltada para a pleura. Essa imagem, essa corcova de Hampton, ela é sugestiva de TEP, principalmente porque ela sugere um infarto pulmonar. É quando o trombo foi menor e foi para a periferia. O sinal de Westenmarck, ele também é presente no TEP, ele é bem sugestivo, mas ele é raro. O que acontece? A gente encontra na radiografia uma área que tem pobreza vascular bem localizada. E aí, se a gente comparar até com a tomografia de tórax, a gente vê a área que está o trombo. Bom, e o que a gente tem de melhor no diagnóstico? É a angiotomografia, a conhecida como angio-TC. É considerada hoje o teste de escolha para investigação, porque ele tem uma alta sensibilidade e especificidade e ele tem uma resolução comparável com a arteriografia, que é considerada o padrão ouro. Qual que é a desvantagem da angio-TC? É uma nefropatia induzida por contraste ou alergia por contraste. Então, nesses pacientes, a gente não vai poder usar a TC. Mas a TC hoje, ela tem sido considerada um exame não invasivo de primeira escolha para o diagnóstico. Então, se a gente tiver ele disponível na instituição que a gente trabalha, com certeza a gente vai lançar a mão nele. Mas caso o paciente seja nefropata, já está com clearance de creatinina bem afetado, ou ele tem alergia a contraste,
a gente pode pedir a cintilografia de ventilação-perfusão. A cintilografia de ventilação-perfusão, ela pode ser usada quando a angio-TC é contraindicada ou inconclusiva. Por exemplo, em grávidas, doença renal crônica, anafilaxia induzida por contraste. O que a cintilografia vai mostrar? Ela vai mostrar que a gente tem uma área mal perfundida e bem ventilada. Quando a gente tem isso, a gente tem que desconfiar do TEP. Bom, e a arteriografia pulmonar? É então o padrão ouro, ela é realizada através de cateterismo da artéria pulmonar com injeção direta de contraste. Ela é muito usada quando a gente vai ter um tratamento intervencionista, como a embolectomia, porque ela consegue localizar exatamente onde está o trombo. No entanto, é um exame caro e invasivo, e por isso ela já está quase entrando em desuso. A gente só vai lançar mão dela se a gente não conseguir fechar o diagnóstico antes com a angio-TC. Aqui eu coloquei, para depois vocês saberem que existe, o SCORPESE. O SCORPESE, ele é para avaliar se o paciente pode ser tratado ambulatorialmente ou com a internação hospitalar. SCORPESE de 1 ou 2 é baixo risco, então a gente pode considerar o tratamento ambulatorial ou então a alta precoce. Então, o tratamento, do tromboembolismo. A gente tem que fazer uma ressuscitação inicial sempre, a gente não vai direto na causa. O paciente chegou, ele está instável, a gente tem que estabilizar esse paciente enquanto a gente faz o diagnóstico para lançar do tratamento específico. Tratamento específico no TEP, a gente usa a anticoagulação, a trombólise, os filtros de veia cava ou a embolectomia. A anticoagulação, ela age como uma prevenção secundária. Ela não vai agir diretamente no trombo que está causando mal naquele momento, mas ela evita que recorra. E já é visto em estudos que o TEP, ele sempre tende a recorrer. Então, por isso que a base do tratamento hoje é a anticoagulação. Então, a anticoagulação, ela vai evitar que novos trombos se formem e vai deixar com que nosso sistema endógeno fibrinolítico atue nos trombos já existentes. Ela reduz a taxa de mortalidade em cerca de 90% a 90%. Deve ser alcançado um estado de anticoagulação dentro das primeiras 24 horas. Então, assim que eu tive o diagnóstico de TEP, nas primeiras 24 horas eu tenho que alcançar o meu estado de anticoagulação plena. Se a suspeita clínica for grande, eu tenho um score de Wells de alta probabilidade, paciente que já está acamado, paciente que tem os componentes da tríade de Virchow e eu estou muito desconfiada de TEP, eu tenho a autoridade de anticoagular esse paciente empiricamente, por conta dos benefícios que a anticoagulação vai trazer para ele. E aí, o que a gente usa como anticoagulante, A gente tem a heparina não fracionada, que é a droga de escolha quando a gente tem instabilidade hemodinâmica. O que é o ruim da heparina não fracionada? Ela tem que ser usada em bomba de infusão contínua e a gente de 6 em 6 horas tem que verificar o tempo de tromboplastina parcial ativado, o famoso PTTA. A dose inicial da heparina não fracionada vai ser 80 unidades quilo em bolos e depois a gente faz o segmento com as 18 unidades quilo hora. Aí a gente vai fazendo o PTTA de 6 em 6 horas para a gente ajustar a dose que a gente vai usar da heparina. Bom, hoje o que a gente mais usa é a heparina de baixo peso molecular. Por quê? Porque ela pode ser administrada concomitantemente à varfarina até eu atingir o meu NRI terapêutico. Ela é subcutânea, então eu não preciso da bomba de infusão. E ela foi muito vista sendo usada em pacientes hemodinamicamente estáveis. A enoxaparina, ela é usada 1 mg quilo subcutânea de 12 em 12 horas. Bom, e aí junto com a heparina de baixo peso molecular, a gente entra com a varfarina, tá? Qual que é a diferença da heparina não fracionada, da varfarina e da heparina de baixo peso molecular? Todos são anticoagulantes. No entanto, a varfarina é via oral e as heparinas são de vias parenterais, tá? Por que a gente não pode usar só a varfarina, então? A varfarina, ela demora de 5 a 7 dias para atingir o seu alvo terapêutico. Então, enquanto a varfarina não atinge seu alvo terapêutico, a gente entra com a heparina para o paciente. Se a gente estiver usando a heparina de baixo peso molecular, a gente pode entrar junto com a varfarina na dose inicial de 5 mg dias. Se for a heparina não fracionada, a gente tem que esperar atingir o alvo de PTTA
para depois entrar com a varfarina. E aí a gente traz também o que hoje já está disseminado, né, na indústria, são os novos anticoagulantes orais. Eles podem ser usados, né, por via oral, dose fixa, anticoagulação plena já na primeira tomada, não é necessário de monitorização laboratorial e não possuem tantas interações medicamentosas. A gente tem hoje, que a gente usa para o TEP, a rivaroxabana, que é o famoso Xarelto, né? Nossa, mas o Xarelto é muito bom então, eu não preciso, né, não é parenteral, é via oral, dose fixa, não preciso de laboratório de 6 em 6 horas. Por que ele não é tão usado hoje? O que acontece? A caixa de Xarelto, né, hoje tem um custo muito mais elevado do que a varfarina. Sem falar que a varfarina ela é disponibilizada pela rede pública de saúde. Então, não é sempre que o seu paciente vai poder fazer uso dessa medicação. Então, a gente tem que saber usar todas as medicações disponíveis. Bom, os trombolíticos. Os trombolíticos, eles vão agir diretamente, né, no trombo já existente. Ele é usado apenas quando tiver o diagnóstico confirmado, tá? Ele pode ser administrado até 14 dias de início do TEP e geralmente ele é usado, a única indicação absoluta dele é quando a gente tem uma instabilidade hemodinâmica. Nos hospitais, geralmente a gente tem disponível a alteplase. Ela é feita em 100 mg e infusão contínua por 2 horas. É importante a gente lembrar que se a gente for usar o trombolítico, a gente não pode fazer anticoagulação junto e só pode usar depois a heparina não fracionada. Bom, falar de TEP, a gente tem que lembrar da profilaxia. O TEP é a principal causa prevenível de morte intra-hospitalar e a profilaxia de TEP ela é mais eficaz do que o próprio tratamento da doença. Então, é importante quando a gente vai internar um paciente, a gente sempre ver se ele tem um score, se ele precisa da profilaxia. Hoje a gente tem disponível o score de Caprini para paciente cirúrgico, o score de Pádua para pacientes clínicos. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente ver. Cirurgia ortopédica, cirurgia de câncer em abdômen ou pelve, paciente que sofreu um politrauma, tem alto risco de desenvolver TEP. Aqui outros que são de alto risco, que é cirurgia maior, câncer, trauma, né? Câncer atual, sofreu uma AVC, teve uma história de tromboembolismo venoso, paciente obeso, paciente que está usando um anticoncepcional oral e está fazendo ou uma terapia de reposição hormonal, esses são pacientes que pelo score ele tem alta chance de ter um tromboembolismo pulmonar. Então cabe a nós médicos colocar para ele a profilaxia. E como é que a gente faz a profilaxia desses pacientes? Bom, pacientes de alto e médio risco podem receber, já tem direto que receber uma profilaxia farmacológica. Pacientes baixo risco, a gente pode usar a profilaxia não farmacológica, que às vezes, né, dependendo do contexto dele, ele usar uma deambulação precoce, ele usar uma meia elástica ou uma compressão pneumática intermitente. Os pacientes que são moderado e alto risco para TEP precisam de métodos farmacológicos. Então, a gente entra com a heparina de baixo peso molecular, 40 mg dia subcutânea, ou a heparina não fracionada, 5.000 unidades de 8 em 8 horas subcutânea. Ou, se o paciente tiver condição, o Xarelto, 10 mg dia. No entanto, a tromboprofilaxia ela é contraindicada em algumas situações. Então, a gente sempre tem que pesar o risco-benefício para o nosso paciente. Pacientes que tiveram hemorragia aguda, hemorragia intracraniana nas últimas 24 horas, trombocitopenia induzida por heparina, um trauma grave de crânio, extremidade ou coluna ou anestesia epidural, não pode receber a profilaxia. Bom, então aqui o que eu queria chamar a atenção para a nossa aula sobre o TEP? A importância da gente suspeitar do TEP, da gente investigar. Então, o paciente com dispneia súbita, pensar em TEP, aplicar o score de Wells nele e fazer o segmento diagnóstico e a importância da profilaxia. A gente tem que saber que quando a gente está internando um paciente, se ele tem chance ou não e evitar isso, pois é uma das causas de morte evitadas. Aqui as referências que eu usei. Obrigada.